fazendo-nos cooperadores teus. Queremos te agradecer por estes que trouxeram os seus dízimos e ofertas aqui à frente. Dá a eles, Senhor, segundo o teu juízo, segundo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas essas bênçãos, hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar. No dia 9 de setembro, o Senhor abençoou a família do Samuel e da Stacy com a chegada do Gabriel, Nicolas Gabriel
chega 2 de uma vez, né? Trabalho dobrado na família. Aqui ele está lá na sala do Ministério Infantil, chama lá, por favor. A igreja hoje eu tenho o privilégio de conhecê-los como eu também. Não deu tempo de visitá-los em casa, pode subir aqui à frente. Estava conversando com o Nicolas ali embaixo, ele já reclamou, porque, poxa, como eu só te encontro aqui na igreja, né? Esse é o Bernardo que está do meu lado, né? O que está de chupeta é o Bernardo, o que está sem chupeta é o Nicolas. Samuel, ele é músico e ele vai nos conduzir agora cantando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, e logo depois nós vamos estar orando, agradecendo a Deus a chegada dessas 2 crianças no seio dessa família e o presente que nós temos dado às crianças que nascem na nossa igreja é uma Bíblia do bebê, para que as primeiras histórias que ele possa ouvir sejam as histórias daquele que primeiro permitiu a vida, depois permitiu a união dos dois, depois a chegada dos filhos. Quando o Samuel estiver nos conduzindo em adoração ao Senhor, agradeça a Deus pelos filhos que você já tem, se eles já estão criados, aqueles que Deus ainda vai te abençoar, e se por alguma razão teus filhos já são grandes, estão longe do Senhor, mais uma vez, apresenta nesse momento eles diante do altar do Senhor, enquanto Samuel adora o Senhor. Pode ser, irmãos, amém? Que felicidade de estar aqui nessa noite junto com vocês e trazendo aí o Nicolas e o Bernardo para ser apresentados diante do Senhor, assim como Jesus Cristo foi. Acho que um dos maiores presentes que os pais podem dar aos filhos é o prazer de sermos apresentados diante de Deus, aquele que é quem vai conduzir realmente a vida deles aqui na terra. E nós oramos a Deus todos os dias pedindo para que o Senhor nos conduza da mesma maneira que eu e a mãe dele, ele tem nos conduzidos até hoje. Na casa dele, filho de pastor, filho de missionária, diante de Deus, pregando, cantando e fazendo a obra dele. Quando eles nasceram, antes deles nascerem, o Senhor havia feito a promessa de que o Nicolas, que está no meu colo, seria músico, e o Bernardo seria um grande pregador. E como as promessas de Deus elas nunca falham, nós devemos ter a mente nisso. E o que o Senhor faça aquilo que tem que fazer. Não é a primeira vez que eu canto como no colo. Eu já regi um coral junto com a Kimberly, ela tinha quase 7 quilos. E eu a cantar inteira, eu regi com ela no colo, porque ela não parava de chorar. Cantem conosco. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei
poder do amor. É um momento muito especial. Poder segurar o Bernardo aqui e poder colocar ele dentro do altar do Senhor. Ore comigo diante do Senhor. Deus, eu quero te dar graças por esse momento quando nós estamos aqui diante do Senhor para te colocar no teu altar para do Bernardo, Senhor. Em nome de Jesus, assim como ele chegou com saúde no nosso meio, que ele possa continuar crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e que tudo que o Senhor tem para o Bernardo, ele possa receber do Senhor através da orientação dos seus pais e como igreja do Senhor, que nós possamos ser apoio e suporte para que ele cresça um homem segundo o coração de Deus, Pai. E que aonde a planta dos pés do Bernardo pisar, Pai, as pessoas possam ser abençoadas através da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, abençoa juntamente com ele, a Kimberly, abençoa os seus pais e todos os seus familiares. Que ele seja um homem para a tua glória, Pai. Agradecemos o Senhor a chegada do Bernardo no nosso meio e o apresentamos diante do teu altar e o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Agora é o Nicolas. Senhor Deus, aqui está um presente do Senhor, uma dádiva do Senhor, o Nicolas. Ó Deus, nós queremos consagrá-lo a Ti, pedir que o Senhor seja com ele, Senhor, em todos os momentos da sua vida, que o Nicolas seja um servo do Senhor, que ele seja alegria para os seus pais, que ele seja uma bênção para o mundo. Toma essa criança nas tuas mãos, Senhor, ela é tua, tu mesmo a criaste. Ó Deus, e que a vida dele aqui seja para honrar e glorificar o teu nome, que ele cresça diante dos homens e cresça diante de ti. Ó Deus, nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Com ele até o final. Tão bonitinho, tão bom estar com ele aqui. Que beleza, gente. Olha. Deus abençoe grandemente. Nós vamos explicar, vocês vão ficar aqui. Eu quero fazer uma abençoada com eles. Vamos, então nós vamos para Números, capítulo 6. Eu vou falar. A igreja vai repetir, porque nós vamos falar para os dois, né? Nós vamos abençoar os dois com essa bênção de Deus também para a vida deles, não é? Então nós vamos, Nicolas e Bernardo. Então falem assim, erga a mão novamente para eles aqui, meus irmãos. Vamos dizer assim, Nicolas e Bernardo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. E vos conceda graça. O Senhor volte para vós o seu rosto. E vos dê paz. Amém? Louvado seja o Senhor. Daqui a pouco vamos ver eles correndo aí na igreja, fazendo bagunça, né? Criança assim, que bênção, parabéns, Deus abençoe grandemente. Esse casal chegou aqui, veio lá do Acre, não foi? Rondônia, logo ali, né? Eles é um casal que precisa muito das nossas orações, do nosso carinho, a família seja muito abençoada, viu? Vamos ler a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. Nós estamos expondo o livro de Atos aqui. Vamos terminar no primeiro domingo de dezembro essa exposição. Então temos essa mensagem, né? E ainda temos até o primeiro domingo vamos terminar. Depois então, no segundo domingo de manhã nós vamos, é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro de manhã nós vamos pregar aqui sobre a Bíblia, a relevância da Bíblia, a importância da Bíblia. E aí no domingo à noite, no primeiro domingo, nós vamos começar uma série de mensagens sobre o que não pode faltar no meu Natal. Não é? O que não pode faltar no seu Natal? No meu não pode faltar a banana.
O meu não pode faltar bacalhoada, porque eu sou carioca. Sou carioca, eu fui criado no Rio de Janeiro. E o Natal do Rio de Janeiro é assim. E no seu? O que não pode faltar no seu? Hein? Chester, no seu? No seu, Junão? Pizza? Ô, Junão, você está bem? É? Senhor Vitor, o que não pode faltar no seu? É, senhor Vitor? Está pensando nisso, senhor Vitor? Bom, então, aí depois vocês vão saber o que não pode faltar, né? De verdade, só depois da outra mensagem. Então, nós vamos encerrar o ano depois com essas mensagens. Mas vamos então voltar para o livro de Atos. Claro que eu não estou pregando sobre todos os capítulos. Hoje de manhã nós falamos sobre o que aconteceu em Éfeso. Extraordinário que Deus fez naquele lugar. Depois você lê com calma esse capítulo. Hoje nós vimos ali que o Evangelho chegou em Éfeso e a palavra de Deus atuou poderosamente, libertando aquelas pessoas da idolatria, da magia, do ocultismo, libertando dos demônios. E ali naquela cidade houve um poder tão grande de Deus atuando, que as pessoas que estavam envolvidas com magia, com ocultismo, com demônios, elas em praça pública, elas confessavam isso porque tinham se convertido a Jesus. E Éfeso tinha uma das maiores indústrias na época, que produzia livros de magia, livros de ocultismo. E aí, quando eles se converteram, eles chegaram em praça pública. Em praça pública, eles ali queimaram os livros, e o valor daqueles livros queimados equivalia a 50 mil dias de trabalho, de 50 mil salários de um trabalhador daquela época. Então era o poder ali. Então o Evangelho onde chega, quando o Evangelho chega. Então o que aconteceu? O Evangelho chegou em Éfeso e transformou as pessoas e transformou também a economia da cidade. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho chega nas nossas vidas, ele transforma tudo. Não é? Quantas pessoas progrediram financeiramente quando se converteram? Mas não é por causa da teologia da prosperidade. Progrediram porque não gastam mais dinheiro com bebida, não gastam mais dinheiro com cerveja, não gastam mais dinheiro com cigarro, não gastam mais dinheiro com a prostituição, não gastam mais dinheiro com a noitada, não gasta mais dinheiro com a balada. Você tem alguém gastando dinheiro com isso tudo aqui? Por favor, deixa Deus libertar você dessas coisas. Não é? E aí então o Evangelho chega, muda. Não é? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí, então, hoje de manhã nós falamos em torno de Éfeso, depois nós vimos Paulo vai começar uma grande perseguição na vida dele. Paulo, ele começa a ter uma grande perseguição. Os judeus queriam matar Paulo a todo custo. E Paulo sabia que a situação dele não era fácil. O Espírito Santo mandou que ele fosse para Jerusalém. Ele sabia o que o aguardava e ele estava a caminho. Ele estava em viagem e sabia que o que aguardava Paulo era prisão. Muitas cartas que ele escreveu na prisão. Escreveu preso. E Paulo, então, ele tinha um carinho muito grande por Éfeso. Aquela cidade onde ele ficou mais tempo pregando o Evangelho numa cidade foi na cidade de Éfeso. E agora, então, ele está indo essa viagem em direção a Jerusalém, e ele então passa perto de Éfeso. Ele passa perto de Éfeso e ele manda chamar os presbíteros daquela igreja, porque ele quer dar algumas orientações. Ele nunca mais os veria. Nunca mais eles veriam aqueles líderes da igreja de Éfeso. Então ele chama aqueles presbíteros. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, a partir do versículo 13.
partir do versículo 17. A partir do versículo 17. Então, quando ele chegou em Mileto, que era perto de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram a ele disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro: hoje eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantará um homem que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês de noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pude edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei nem prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e dos meus companheiros. E tudo o que fiz mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor, Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de nunca mais veriam a face. Então o acompanharam até o navio. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos graça de podermos hoje aqui, Senhor, olhar para esse texto bíblico e tirar daqui os ensinamentos para a nossa vida, para as nossas vidas. Fala-nos aqui, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, coloca aqui agora, Senhor, unção para que essas palavras cheguem com poder até cada um que vai ouvir agora. Ó Deus, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Fim de ano é época de nós procuramos fazer uma retrospectiva, não é verdade? Eu gosto de assistir aquelas retrospectivas de final de ano. Eu me lembro de coisas que eu nem me lembrava que tinha acontecido durante o ano. E agora Paulo, ele passa ali, perto daquela cidade de Éfeso, e ele gostava muito daquela igreja, onde ele então manda chamar os líderes daquela igreja para dar algumas orientações. Quando ele faz essa orientação, ele faz uma retrospectiva do que foi o trabalho dele ali. Eu já preguei uma vez aqui sobre esse texto e eu quero tirar algumas outras lições também no dia de hoje. Ele então faz essa retrospectiva, né? E tem esse encontro marcante e ele fala ali sobre o que aconteceu, o que ele disse, como ele agiu, a maneira como ele se comportou, o que ele falou. Ele faz uma retrospectiva e faz algumas exortações. E uma das exortações que ele faz ali é que aqueles líderes tivessem cuidado com eles mesmos, que eles cuidassem deles, e que eles também cuidassem dos outros. No caso aqui, como eles eram líderes da igreja, que eles
cuidassem deles mesmos, mas que eles também cuidassem da igreja, cuidassem do rebanho, porque ele disse que havia um ataque, que a igreja de Cristo sofre 2 ataques constantemente. Um ataque vem de fora, são as heresias, são as doutrinas estranhas, que não está de acordo com a palavra de Deus e que ataca a igreja para enfraquecer o Evangelho. Ele disse que a outra, o ataque, também vem de dentro da própria igreja. Que dentro da própria igreja, às vezes, tem pessoas com ideias, com pensamentos que não abençoam a igreja, que enfraquecem a igreja, que não glorificam o nome de Deus. Então Paulo está orientando para que eles tivessem cuidado, para que eles cuidassem deles mesmos, cuidassem da igreja e tivessem cuidado com os lobos ferozes que penetrarão no meio de vocês. E ele falou: e dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Então, heresias de fora e gente dentro da igreja torcendo a verdade. Dentro da igreja tem gente que adora torcer a verdade, né? Você fala uma coisa, ele torce para outra. Você diz uma coisa, ele torce para outra. Acontece uma coisa dentro da igreja com a melhor das intenções, torce para outra. Então, a igreja sempre está diante desses ataques. Então, ele deixa essa exortação e ele vai ali falar sobre como o Espírito Santo convenceu que ele tinha que ir para Jerusalém, mesmo sabendo que prisões o aguardavam, mesmo sabendo que vinha pela frente, mas foi o Espírito Santo que direcionou para Jerusalém. Ele está firme caminhando para lá. E os crentes amavam Paulo, fizeram de tudo para que Paulo não fosse. Mas ele está dizendo: não, mas foi o Espírito Santo que me mandou. E quando o Espírito Santo manda, vou, e é isso mesmo. Nós temos que ter a vida direcionada pelo Espírito Santo. E ele caminha. Quando ele se despede ali, acontece uma cena extraordinária. No momento, depois que ele fez uma retrospectiva, fez algumas exortações, deu algumas orientações, e aí então, tendo dito isto, ajoelhou-se com eles e orou. Ali onde ele estava, se ajoelharam e oraram. Normalmente na igreja primitiva, as pessoas oravam em pé e com as mãos erguidas. Quando na igreja primitiva alguém se ajoelhava para orar, era para fazer um pedido bem especial, uma coisa muito profunda. Eles então ali oraram a Deus, e aí todos choraram muito, se despediram, porque sabiam que nunca mais veriam Paulo, e abraçaram Paulo, e beijaram Paulo, uma cena linda que acontece naquele lugar. Eu quero hoje, nessa noite, nós olharmos para esse texto e pensarmos o seguinte: cuide. Primeira coisa, cuide do seu falar. O apóstolo, quando chega e reúne aquela liderança, ele chega para eles e ele, no versículo 20, ele diz assim: vocês sabem que não deixei de falar-lhe nada que não fosse proveitoso. Tudo que eu falei para vocês foi proveitoso. Cuide do seu falar. Assim como ele estava ali, tudo que ele falou foi proveitoso, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, aquilo que sai da nossa boca. Ele disse que falei para vocês coisas úteis para a edificação de vocês. O que eu falei abençoou vocês, vocês são testemunhas. E uma das coisas que mais abala a vida de uma igreja é quando o falar, ele começa a não ser um falar que abençoa. O nosso falar tem que ser um falar que abençoa. Os assuntos de um crente, ele deve ser um assunto, ele deve ser um falar que abençoa. Mas muitas vezes o nosso falar destrói.
E eu estou dizendo que o que eu falei para vocês, sempre falei para edificação, para o bem-estar de vocês, não é? A Bíblia que é o alicerce da nossa ética, a Bíblia é o alicerce dos nossos diálogos, a Bíblia é o alicerce do nosso falar. Quando começa a faltar conhecimento da Bíblia, quando um crente começa a se afastar da Bíblia, quando um crente começa a se afastar da igreja, quando ele começa a se afastar de Deus, uma das primeiras manifestações, ou desculpe, consequência desse afastamento é pelo falar. Pode perceber. Quando a gente vai se distanciando de Deus, uma das primeiras manifestações desse nosso afastamento, desse nosso distanciamento é o nosso falar. O nosso falar começa a não mais a abençoar. O nosso falar começa a ser cheio de maledicência, de murmuração, de contenda, de intriga. Então, ele está dizendo aqui o seguinte para aqueles líderes: cuidado com o falar de vocês. Vocês não vão me ver mais. Eu não vou estar mais entre vocês. Eu estou indo para Jerusalém e não volto mais. Eu passei mais de 3 anos aqui, vocês são testemunhas de que tudo o que eu falei para abençoar. Então cuidem disso na vida de vocês, que o falar de vocês seja um falar que abençoa. Meus irmãos, onde que começa a falta de comunhão dentro de uma casa? Onde é que começa a falta de comunhão dentro de uma igreja? Onde é que começa? Geralmente começa pela maneira que nós falamos. Então Paulo está dizendo: olha, eu falei tudo que foi proveitoso. Então, irmãos, essa é a primeira lição que eu quero tirar desse texto, a primeira aplicação. Nós temos que ter o Tiago, lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 19, ele disse que todos nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Quando ele fala que a gente deve ser tardio para falar, ele está dizendo que isso é ter cuidado com o resultado do que falamos. Isso é ser tardio para falar. Ser tardio para falar não é não falar. Ser tardio para falar não é não se manifestar. Ser tardio para falar não é se omitir. Ser tardio para falar é ter cuidado com o resultado que as nossas palavras produzirão. Não é? Ter esse cuidado com o resultado que os nossos lábios dizem. E ter cuidado porque quando nós falamos demais e não refletimos sobre o que estamos falando, nós acabamos fazendo papel de tolos, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É sensato. Então esse cuidado no falar. A palavra de Deus ainda em Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então esse cuidado com o falar. Então, para o nosso bem-estar, o bem-estar da igreja, para o bem-estar da nossa família, para que nós possamos ser bênção nesse mundo, cuidemos daquilo que nós falamos. Quando eu faço palestra sobre comunicação, eu gosto de destacar o perigo da comunicação perversa. Comunicação perversa é aquela comunicação que ela humilha, é aquela comunicação que destrói, é aquela comunicação que não abençoa. Mas aqui, então, nós vamos ter cuidado com essa comunicação. Por quê? Porque há palavras que doem mais do que pancada.
Então, primeira coisa, Paulo está dizendo, olha pessoal, eu estou indo embora, eu amo essa igreja de Éfeso, eu quero ver essa igreja sempre crescendo, eu quero ver essa igreja sempre progredindo, mas cuidado, porque o falar de vocês pode destruir a igreja. Cuidem do que falam. Eu disse, eu estou aqui, sabe, interpretando, né? Claro, ele está dizendo, eu sempre que falei com vocês, falei coisas que edificam. Então cuide. O tema dessa noite é cuide. Cuide, em primeiro lugar, do que você faz. Cuide de suas palavras. Segunda reflexão, né? Eu vou caminhar nesse texto, tem hora que eu vou lá mais para frente, tem hora que eu volto, não é? E aqui, na palavra de Deus, nesse mesmo texto que nós lemos, o apóstolo, ele diz assim, no versículo 18, quando chegaram, ele lhe disse, vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, até hoje, vocês sabem como vivi aqui. Sabe o que ele está dizendo? Vocês sabem o legado que eu deixei. Segundo cuidado, né? Porque a segunda coisa que nós temos que cuidar nessa noite, cuide do seu legado. Paulo está partindo, mas está deixando um legado. Cuide do seu legado. Que legado nós estamos deixando? Você lembra daquela campanha que a gente teve aqui, 30 dias para viver? Na última semana daquela campanha nós falamos sobre a ênfase de viver de tal modo que deixemos um legado duradouro. Por onde nós passamos, que legado estamos fazendo? Há muitas coisas em que nós estamos investindo tempo, dinheiro, energia, que são passageiras. Coisas que não deixam legado. Ou não deixam um legado duradouro. Não deixam um legado relevante. Às vezes nós investimos muito tempo e dinheiro, e inteligência e capacidade em coisas que podem ser destruídas a qualquer momento, que não deixarão um legado duradouro. Paulo está dizendo para eles, vocês sabem desde o primeiro dia que eu estive aqui, que o legado que eu estou deixando para vocês é um legado duradouro. Então, a única maneira de criar uma herança duradoura é empregar os nossos recursos mais valiosos em pessoas. Os nossos recursos mais valiosos, nós não estamos investindo em pessoas. Os nossos recursos mais valiosos, nós investimos em coisas que podem acabar da noite para o dia e não vai deixar um legado duradouro. Olhe bem para mim, olhe no tempo que eu falo isso. Para deixar um legado duradouro, nós temos que investir o melhor da nossa vida em pessoas. Paulo está dizendo, olha, vocês sabem que eu passei tempo com vocês aqui, e esse tempo todo que eu passei aqui, eu passei investindo em gente. Trabalhando com gente, investindo em gente, segurando gente, ensinando gente, pregando para gente, ganhando gente, salvando gente, levando pessoas a Cristo, investindo em gente. Às vezes nós passamos pela vida e a nossa vida acaba não deixando marcas, porque nós passamos o tempo todo da nossa vida investindo em coisas que da noite para o dia podem acabar. É isso. Então, cuide do seu legado. Que legado nós estamos dizendo? Que legado nós estamos, melhor, deixando? A nossa vida, se lembram disso que nós falamos naquela época? Que a nossa vida é uma sementeira. Que todos nós semeamos onde passamos. Todos nós.
Onde você passar na sua vida, você semeia. E a consequência dessa semeadura é que tipo de semente semeamos onde passamos. Todo lugar, onde você passa, você semeia. A vida é uma semeadura. E se você semeia uma semente boa, uma semente de qualidade, uma semente santa, se você deseja ter uma existência que perdure além de você, que cause um impacto no sentido, que será sentido por várias gerações, devemos sempre plantar sementes de fé e amor. Eu, quando falo sobre esse assunto, eu sempre gosto de citar algumas pessoas. Por exemplo, eu não vou me lembrar o nome dele, mas vocês vão me ajudar. Quase todas as pessoas aqui na igreja que se referem ao pai da Mabel, como é que é o nome dele? Origem. Quase todo mundo aqui na igreja, quando me fala desse homem, só me fala pela boca. Que semeadura, gente! Esse homem já morreu há quanto tempo, Mabel? 12. Mas até hoje ele fala aqui, gente. Legado, semeadura. Um homem que plantou sementes aqui na nossa igreja, é uma unanimidade. Entende? Sabe por que eu gosto de mencionar isso? Porque a gente às vezes vê tanto aos exemplos, fica pensando, quando vê um homem assim, que não é um homem do tempo da Bíblia, não. Até 12 anos atrás estava aqui, viveu o nosso tempo, gente. Semeadura, deixar um legado. Um legado. Paulo está dizendo, olha, gente, eu passei esse tempo com vocês aqui, e vocês sabem que eu estou deixando um legado eterno para eles. Então, meus irmãos, a vida, a nossa vida, ela pode viver além de nós. Esse homem está vivendo além do que ele viveu. E até hoje ele é visto aqui, até hoje a mensagem de vida dele fala à igreja. Está vivendo além do tempo que ele viveu. Legado. Cuide do seu legado. Segundo ponto. Primeiro, cuide do seu falar. Segundo, cuide do seu legado. Que legado nós estamos deixando? Por onde nós passamos, como é que as pessoas se lembram de nós? Você trabalhou tanto tempo numa empresa, você trabalhou tanto tempo em determinado lugar, você morou tanto tempo num prédio, morou tanto tempo num condomínio. Como é que as pessoas hoje se lembram? Ah, pastor, eu nunca me preocupei muito com esse legado. Então começa a preocupar a partir de hoje. A partir de agora, o Espírito Santo está falando no seu coração, nesse lugar. Pense no seu legado, no legado que você vai deixar nesse mundo. Não é? Então, cuide do seu legado. O primeiro passo para deixar um bom legado é ser exemplo de vida. Ninguém deixa legado sendo um mau exemplo. A gente deixa um legado sendo um bom exemplo, dando um bom testemunho. Segundo lugar, então, cuide do seu legado. Nosso assunto hoje é cuide. Cuide do falar. Tudo que eu falei, disse Paulo, foi proveitoso. Depois ele disse, vocês sabem, depois não, antes ele disse, vocês sabem, todo esse tempo que eu passei aqui, as marcas que eu estou deixando. Terceiro, cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Minha fé e a sua fé, se nós não tivermos cuidado, elas estarão em constante ameaça. O que ele está dizendo aqui na palavra de Deus, no versículo 29 e 30, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão vocês, não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Cuide da fé. Cuide da sua fé, porque se você não cuidar da sua fé, levanta-se heresias no nosso meio. Levanta pessoas
pessoas distorcendo a verdade do nosso meio. Você não está preparado, você vai acontecer o que acontece, você vai embarcar numa canoa furada. Tem muitas igrejas se dividindo porque pessoas que não cuidam da sua fé, no momento que se levanta um herege no meio da igreja, no momento que se levanta alguém distorcendo a verdade, levanta uma heresia fora da igreja, e levanta alguém torcendo a verdade dentro da igreja, você acaba sendo levado porque você não está cuidando da sua fé. Então, nosso tempo é um tempo complicado. No tempo de Paulo, tinha duas ameaças muito grandes. Primeiro, era dos judaizantes. Os judaizantes, eles queriam acrescentar algo à graça de Jesus. Os judaizantes, eles queriam que, além de Cristo, para ser salvo, você tinha que cumprir a lei. Existe um grupo hoje aqui, que é forte na nossa cidade, que pensa assim também. Um pessoal que é muito preocupado com esse negócio de sábado, de guardar sábado, essas coisas. É um grupo de judaizantes, são os judaizantes do nosso dia. Para esse grupo, não se iludam. Cristo não é suficiente para a salvação. Para esse grupo, não basta Cristo. Tem que ter Cristo e tem que ter as obras da lei. E isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Então, naquela época, esses judaizantes, não, nós cremos que Cristo veio, cremos que Cristo morreu, mas Cristo não é suficiente. Uma outra forma de ser judaizante, uma outra forma, é quando começa esse negócio de sim, não, a graça de Deus, não, nós cremos sim que a graça de Deus é suficiente, mas para ser salvo, tem que orar no monte. Para ser salvo, só se você usar aquela roupa que vai até o chão e aquela camisa que vem até aqui. Para ser salvo, só se anula a graça de Jesus. Não tem só se nenhum. A única coisa é a graça. E se começar a querer acrescentar alguma coisa à graça, é judaizante. A graça de Jesus basta. Para sermos salvos, nós somos salvos pela graça de Jesus. E quando começa a colocar usos, costumes, regras, leis, no mesmo patamar da graça, é anular a graça. É anular a graça. Então, Justo Gonzalez, um comentarista de Atos, eu vou ler para você uma coisa que eu tirei do livro dele, que ele diz assim: com certeza a graça nos impele a comportar de uma determinada maneira. A graça vai nos impelir a nos comportarmos de determinada maneira. Mas esse comportamento não é um pré-requisito para a graça. Não recebemos a graça porque nos comportamos como devemos. Mas antes, comportamos-nos como devemos, porque conhecemos a graça. Amém? Então, esse é um ataque da época de Paulo. Outro ataque era dos gnósticos. Os gnósticos, que era uma corrente herética muito forte na época de Paulo e no Novo Testamento, eles consideravam tudo que é material não presta, tudo que é material é ruim, tudo que é material é desprezível. Então eles só valorizavam o que era espiritual. Com isso, não aceitavam, por exemplo, a encarnação de Cristo. Se só serve o que é material, como é que Cristo ia se encarnar? Não acreditavam na ressurreição de Jesus e viviam um cristianismo muito limitado. Por quê? Porque era um cristianismo, eles queriam viver um cristianismo só se preocupassem com o espírito. Mas a gente sabe que o evangelho, ele é para restaurar o homem como todo, não é só o espírito. Não é? Nós temos também que nos preocupar com o bem-estar do corpo, com o bem-estar material das pessoas, com o bem-estar físico das pessoas. O evangelho é para o homem como um todo. Então, essas duas heresias eram fortes. Mas ainda hoje tem muita heresia rolando no nosso meio, que pode abalar a nossa fé. Cuide da sua fé.
Cuide da sua fé. A fé é um dom de Deus. A fé, tanto no sentido de ser um dom de Deus, como no sentido de ser um conteúdo do que cremos, ela vem de Deus e nós precisamos ficar firmes. Firmes. Então, como é que eu fortaleço a minha fé? Como é que eu cuido da minha fé? Primeiro, eu cuido da minha fé quando eu enraizo a minha vida em Cristo, como diz Paulo aos Colossenses. Vida enraizada em Jesus. É impressionante quando eu vejo algumas árvores que elas são tão enraizadas, que vem aquela tempestade, a árvore balança para cá, balança para lá, mas não cai, porque está enraizada em Cristo. Quando o crente não está enraizado em Cristo, quando vem os ventos doutrinários, os ventos heréticos, eles acabam rompendo. Por quê? Porque a fé não está sendo cuidada. Eu cuido da minha fé quando eu me embaso. Eu não estou ainda precisando tomar leitinho. Paulo lá, Paulo não, o autor da carta aos Hebreus, ele ali faz uma exortação aos Hebreus, dizendo que queria falar para eles como adultos, queria falar para eles como crentes robustos, mas tinha que dar leitinho, não podia dar alimento sólido, porque eles estavam fracos. Eu cuido da minha fé quando eu estudo a palavra de Deus, eu cuido da minha fé quando eu procuro embasar a minha fé nos princípios da palavra de Deus. Cuide da sua fé. Paulo está dizendo para aqueles líderes que eles precisavam ter cuidado para que esses lobos ferozes e esses homens que queriam torcer a verdade não destruíssem o rebanho. Mas não é só a liderança que tem que estar preocupada com isso. Cada crente tem que estar preocupado com a sua fé e fortalecer a sua fé. Se a sua fé é fraquinha, ela pode em qualquer momento ser devorada pelo lobo. Se a sua fé é fraquinha, ela pode em qualquer momento te criar problemas com uma dessas pessoas que dentro da própria igreja fica distorcendo a verdade. Cuide da sua fé. Cuidado com os lobos. Cuidado com os que distorcem a verdade. 4. Cuide de seus relacionamentos. Primeiro, cuide do seu. Segundo, cuide do seu legado. Terceiro, cuide da sua. Porque sem fé você não vai deixar legado. Sem fé robusta não tem legado. Não tem legado duradouro, não tem legado. Sempre tem legado. Mas não vai ter um legado duradouro. 4. Cuide dos relacionamentos. Cuide dos relacionamentos. A palavra de Deus, aqui nesse texto, Paulo manda chamar os presbíteros, reúne aquela liderança, conversa todo, fala tudo isso para eles. Quando ele vai se despedir, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Todos os homens estavam ali, abraçaram, beijaram, choraram. Sabe por quê? Porque antes de Paulo ser o pastor deles, antes de Paulo ser o apóstolo naquele lugar onde ele passou, antes de tudo, ele era um homem que se relacionou com aquelas pessoas. Teve relacionamento com eles, andou com eles, orou com eles, chorou com eles. E eles não deixaram Paulo até a hora que Paulo entrou no navio. Foram acompanhando até ele entrar. Ali nós vimos uma afetividade, eles sendo afetivos um com o outro. Não era só um relacionamento de supervisão, de gerência, de cobrança, de exortação, mas havia afetividade, havia intimidade entre eles, havia comunhão profunda, havia conhecimento profundo e havia espiritualidade profunda. Ninguém
é uma ilha, ninguém vive só. Cuide dos seus relacionamentos. Para que a hora que você precisar partir, as pessoas não digam, já foi tarde. Os líderes de Éfeso não disseram, já devia ter ido, já foi tarde. Eles abraçaram, choraram, lamentaram, porque era alguém que valorizava relacionamentos. Valorize seus relacionamentos. Valorize seus relacionamentos com a sua família. Valorize seu relacionamento com seu cônjuge. Valorize seu relacionamento de tal forma que quando você se afasta um pouco de casa, todo mundo fica desconcertado porque sente muito sua falta. Valorize seu relacionamento com o seu trabalho, com seus amigos. Valorize seu relacionamento com a igreja. Faça relacionamentos na igreja. A nossa principal estratégia aqui na igreja para aprofundar relacionamento é uma célula. Se você não está numa célula, vá para uma célula. Na célula você vai. Ontem nós tivemos um casamento de um membro aqui, de 2 membros aqui da igreja. Estava a igreja toda lá, né? Já foi a época que a gente podia fazer casamento assim, né? Mas a célula estava toda lá. Né, irmão Valeriano? Toda a célula do casal lá, abraçando, se alegrando, aprofundando comunhão, aprofundando relacionamentos. Valorize relacionamentos. É tão bom ter relacionamentos. Imagina como Paulo saiu dali, confortado, animado, quando ele viu quanto aquelas pessoas o amavam. Você vai amar e ser amado. Meus irmãos, o cristianismo é relacional. O cristianismo, o nosso próprio Deus é relacional, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é relacional. Ele quer que nós sejamos relacionais, valorizemos relacionamento. Nossos relacionamentos são o único investimento que não pode ser destruído por um incêndio ou por um desastre natural, nem pode ser perdido na bolsa de valores. Nada pode destruir relacionamento. Só você mesmo. Só você destrói relacionamento. Tempestade, queda da bolsa, incêndio, nada destrói relacionamento. Só quem destrói relacionamento somos nós. Então, invista em relacionamento. E, especialmente, invista no relacionamento com Deus. Relacione com Deus, intimidade com Deus, afetividade com Deus, profundidade de vida com Deus. Último lugar. Cuide do seu futuro. Cuide primeiro do seu. Hein? Cuide de seu legado. Depois, cuide de sua fé. Depois, cuide de relacionamentos. E agora, cuide do seu futuro. Paulo estava ali completamente seguro do que o aguardava. Mas como não era um futuro bom, ele ia ser preso. Mas por que ele estava completamente seguro do seu futuro? Ele estava seguro do seu futuro porque o futuro não estava sendo construído com as próprias mãos dele. O futuro, ele sabia que estava no controle do Espírito Santo. O Espírito Santo é que falou para ele para onde ele deveria ir no futuro. No futuro, ele deveria ir para Jerusalém. Ele estava a caminho de Jerusalém, porque o Espírito Santo mandou. E a melhor maneira de você cuidar do seu futuro é deixar que o seu futuro seja direcionado por Deus. Espírito Santo direciona o futuro.
quando a gente começa a querer construir o nosso futuro com as nossas próprias mãos, a gente acaba não cuidando do nosso futuro. Tiago vai dizer, ué, como é que você diz, amanhã eu estarei aqui, amanhã estarei lá, amanhã estarei assim? Não, a nossa vida é como um vapor. Se Deus quiser, estarei lá. Se Deus permitir, estarei lá. Então, o mais importante com relação ao futuro é deixar que o Espírito Santo direcione você no seu futuro. Está disposto a deixar que o Espírito Santo direcione a vida. Uma vida tem que ser direcionada. Paulo disse assim, agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me diz que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo tinha mais firme convicção que Deus estava no controle de tudo e que Deus guardaria o seu futuro. A melhor coisa para o seu futuro é deixar que o Espírito Santo aponte o seu futuro, aponte o caminho. Um crente não pode ser direcionado por dinheiro. Um crente não pode ser direcionado por tradição. Um crente não pode ser direcionado por interesses pessoais. Um crente não pode ser direcionado por dinheiro, por ambição. Um crente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. É interessante que nesse texto ele faz uma exortação àqueles crentes, lá no versículo 33, e ele diz que eu não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei para suprir minhas necessidades. Porque às vezes tem gente que acha que é prata, ouro e roupas, naquele contexto, uma das formas de manifestar riqueza era ter muitas roupas. Por quê? Porque era uma dificuldade tremenda fazer roupa. Ele está dizendo, não sou compelido por isso. Não é isso que dirige o meu futuro. Não são meus interesses pessoais, mas quem está me compelindo, quem está me motivando, quem está me direcionando, é o Espírito Santo de Deus. Então, o que leva Paulo para o seu futuro em Jerusalém, o que está direcionando o futuro de Paulo, é a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Sabe? Não esqueça nunca de uma coisa. Muitas vozes estão querendo nos persuadir a ir ou a não ir. Tem muitas vozes que querem nos persuadir quanto ao nosso futuro. E cuidar do futuro é ser persuadido somente pela voz do Espírito Santo. É ser persuadido pela voz de Deus. Cuide do seu futuro, deixando que o Espírito Santo conduza você nos passos que você deve dar em relação ao seu futuro. Deixando que o Espírito Santo conduza você na direção que você deve tomar com relação ao seu futuro, assim como aconteceu nesse texto com o apóstolo Paulo. E enfrente o seu futuro. Se você deixar Deus dirigir, você vai enfrentar o seu futuro corajosamente. Paulo sabia que a coisa não ia ser muito legal, mas ele estava enfrentando corajosamente. Tentaram segurar para não ir a Jerusalém. Ele disse, não, eu vou, porque eu sou compelido pelo Espírito Santo. Ele enfrenta com coragem. Cuide do seu futuro, deixe o Espírito Santo direcionar, porque se o Espírito Santo direcionar, você vai enfrentar o seu futuro corajosamente. Corajosamente. Você tem medo?
Não precisa ficar com medo, mas enfrenta o futuro corajosamente. E olha, que nós que estamos aqui não são prisões que nos esperam. Mas mesmo esperando prisões, o Espírito Santo avisou para ele, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas o Espírito Santo já me avisou que vem prisões por aí. Mesmo assim, ele parte corajosamente. Por quê? Porque foi direcionado pelo Espírito Santo. Cuide do seu falar. Cuide do seu legado. Cuide da sua fé. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Um membro da igreja ontem, já bem quase de madrugada, lá bem tarde da noite, conversei com ele pelo telefone. Ele estava na casa de uma amiga que tinha cometido suicídio. E esse membro da igreja falou para mim: pastor, não sei, essa pessoa já morreu há dias. E só quando começou o mau cheiro que foi descobrir que ela tinha morrido. Porque não tinha o quê? Relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos com Deus e com os outros. Cuide mais de quê? Do seu futuro. Cuide do seu futuro. Cuide do seu futuro, deixando a sua vida nas mãos de Deus. A fé é que faz toda a diferença na vida da gente. E se você entrou aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida para Deus, nas mãos de Deus, você ainda não entregou seu coração e sua vida a Jesus, o primeiro passo para você cuidar da sua fé é você entregar a sua vida a Deus. É render-se a Jesus. É receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Se você está afastado, volte-se para Deus. O primeiro passo para cuidar da sua fé é você, se ainda não entregou o coração e a vida a Jesus, nessa noite dê o primeiro passo. Arrepende-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Peça perdão pelos seus pecados e convide Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Se você está afastado de Deus, o primeiro passo para você cuidar da sua fé é voltar-se para Deus. É nessa noite que dizer: Senhor, eu quero voltar-me para Ti. E nessa noite Jesus bate na porta do teu coração e Ele está convidando você a voltar para Ele. Voltar para uma intimidade com Ele, para uma vida com Ele. Nessa noite, nós estamos falando sobre cuidado. E cuide do seu futuro, você que ainda não entregou sua vida a Deus, sabe por quê? Porque nós não sabemos o que nos espera no futuro. Nós não sabemos o que nos vai acontecer daqui a alguns segundos. E para que eu possa garantir que o meu futuro será de acordo com o que Deus tem para mim, seja aqui na terra, ou seja na eternidade. Paulo não sabia o que esperava. Se ele fosse preso, enquanto fosse preso na prisão, ia glorificar a Deus e continuar falando do Evangelho. Mas se eles matassem Paulo, Paulo estava pronto para um encontro eterno com Deus. Cuidar do seu futuro é cuidar da sua eternidade. É você estar pronto para a eternidade. Se Deus te convocasse hoje, você poderia dizer que você fecha os olhos desse mundo e acorda na eternidade com Deus. Cuide do seu futuro entregando sua vida a Jesus. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Essa noite, se tem alguém aqui que precisa cuidar mesmo da sua vida, do seu futuro, precisa entregar a vida a Jesus, não deixe isso para depois. Comece hoje. Eu quero dar esse passo hoje. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu quero voltar para Jesus hoje. Se você é alguém que está aqui, que está tão pertinho, tem um hino do
cantor cristão que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Está perto do reino não quer dizer que está no reino. E hoje você diz: não, eu quero cuidar melhor da minha vida, eu quero estar no reino, eu quero me entregar a Cristo, vencer o que tiver que vencer, renunciar o que precisar renunciar, para entregar o meu coração a Jesus. Eu quero fazer isso hoje. Eu vou orar. Eu quero fazer uma oração para te ajudar. E se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, muitos crentes agora vão orar por você. E se você realmente quer fazer isso hoje, eu quero fazer uma oração aqui. Se você quer fazer isso, repita essa oração comigo. Só quero te ajudar. E depois eu vou perguntar quem fez, porque eu quero identificar quem nessa noite aqui está entregando sua vida a Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Cuidar de si mesmo, cuidar da sua vida, cuidar do seu futuro, cuidar da sua eternidade. Então, para cuidar disso, tem que deixar a nossa vida aos cuidados de Deus e receber Jesus como Salvador. Você quer fazer isso agora? Então aí no seu lugar, olha assim, repita aí em voz baixinha, repita em pensamento, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter falado hoje ao meu coração. Nesta noite, eu te convido, Jesus, para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, para perdoar os meus pecados. E creio que o Senhor ressuscitou para me dar a vitória sobre a morte. Eu te convido, Jesus, entra agora no meu coração. Entra na minha vida, perdoe os meus pecados e me dê a tua salvação.